Sou o professor Carlos Roberto da Silveira Júnior, professor do Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia, e hoje nós iremos falar sobre o Arduino, conhecer um pouco sobre o site do Arduino, a instalação do Arduino e a execução de um pequeno programa exemplo em uma placa controladora. Vamos lá! Então aqui arduino.cc é o site do Arduino. Aqui você tem acesso a várias funcionalidades, a várias características. Você pode comprar Arduino, aprender sobre Arduino e doar para o Arduino, uma vez que é uma ferramenta de arquitetura aberta, né? Muitos desenvolvimentos são feitos por conta própria a partir de doações. Aqui no menu, a gente pode ver algumas opções relacionadas a hardware. E aqui a gente pode conhecer várias placas existentes do Arduino. Tem um kit do Arduino de inicialização. Tem o Arduino Uno, que é a placa que a gente usa no Tinkercad. Tem a Arduino Nano e Micro, que são placas menores com menos funcionalidades e pinos, porém resolve muita coisa. Temos aqui placas protótipos. Aqui também placa para conexão com motores. O Arduino Mega 2560, que é uma placa mais poderosa, que tem várias outras funcionalidades e uma quantidade muito grande de pinos. Aqui algumas placas mais novas relacionadas à internet das coisas, né, comunicação de Ethernet e Wi-Fi. Voltando aqui, documentação. A gente tem tutoriais. E o legal é que os tutoriais, por exemplo, você tem tutoriais relacionados à inicialização, a começar a trabalhar com Arduino. Tutoriais relacionados a um nível mais avançado. Exemplos em relação à biblioteca. Então nós temos várias bibliotecas no Arduino e aqui a gente tem alguns exemplos relacionados. Dentre outros tutoriais. Aqui em documentação temos também referências. E o referência... Quando eu comecei com o Arduino é o que eu mais usava porque eu queria entender as funções, né, as instruções que temos no Arduino. E saber, por exemplo, eu trabalhei já com uma determinada linguagem de programação. Será que no Arduino ele tem esse comando? Ou tem algum comando similar? Então, por exemplo, a gente viu o delay para tempo, mas a gente tem o milis. E o milis ele tem a funcionalidade de marcar o tempo de execução da máquina. E aqui ele vai falando, retorna o número de milissegundos passado desde que o programa foi iniciado. Uma rotina exemplo. Alguns avisos. Né? Por exemplo, o tipo de variável que você tem que usar, dentre outras características. Né? Então, é bem interessante porque é uma gama de instruções que a gente pode estar usando. Além disso, né, os tipos de variáveis, as constantes. Olha o LED building aqui. É o LED 13, né, que já está embutido ali na placa do Arduino Uno. Algumas questões de estrutura, lógica booleana. Aqui, a lógica O é barra barra aqui, a lógica E são dois E's, que são características de cada linguagem de programação. Comparação, dentre outros. Então aqui, essa página aqui é legal para quem está começando, porque é uma guia, é um guia de referência em relação às instruções. Então vale a pena entrar no site, vale a pena vir aqui, tá confuso, né? Como é que eu uso então? Continue, break, do, while, else, isso aí tem em várias linguagens de programação. Como é que eu uso aqui no Arduino? Operações booleanas, operações de comparação, dentre outras. Voltando aqui, em documentação também, temos FAQ, relacionada a questões frequentes, né? Questões frequentes que são perguntadas aí e a gente tem as respostas padrão aí do Arduino, por exemplo. Significa ser um software aberto, um hardware aberto. Não, significa que os arquivos relacionados ao esquemático, ao PCB, né, a placa, estão disponíveis. É? Que legal. Então está disponível aí pra gente, né? Documentação. Comunidade, a gente tem um fórum, e o fórum é interessante. É um fórum de troca de informações. Então aqui, por exemplo, 2 fóruns atuais relacionados à resposta emergencial do projeto para o Covid-19, projetos de aprendizagem remota, que são 2 assuntos pertinentes aí e várias pessoas postando, vários tópicos, né? E aí você pode localizar, às vezes, algum projeto, alguma pessoa que está trabalhando com um projeto parecido com o que você está fazendo e vocês vão trocando informação, trocando ideia. Aqui também
relacionados ao uso do Arduino, né? Introdução, tutorial, essas coisas que te ajuda a melhorar a sua programação. Então, mesmo com experiência, mesmo com conhecimento, muitas vezes você para ali num probleminha que aconteceu, às vezes é uma coisinha tão simples que fica difícil de resolver sozinho. Então você entra no fórum, dá uma olhada nas respostas que as pessoas postaram e às vezes com a sua experiência você pode ir alimentando o fórum também, trazendo perguntas e respostas relacionadas. Muito bem. E também tem outros tópicos, né? Tem o Arduino Day, que em 2020, né, já passou o Arduino Day, né? E aí é um momento aí que a gente tenta, para quem é da área, né, tenta celebrar o dia do Arduino a partir de algumas práticas, a partir de atividades. Certo? E aqui em software, a gente tem download. Vamos fazer o download aqui. Eu tenho o Arduino Web Editor, se você quiser editar online, mas eu sugiro baixar, porque às vezes a gente tem que instalar algumas outras bibliotecas, e aí a gente usando no próprio computador fica mais prático, mais fácil de estar utilizando. Então você vem aqui, ó, caso você usa o Windows 7 ou maior, você pode também baixar o arquivo compactado. Você pode usar esse Windows App, que requer Windows 8.1 a 10, né? Mac, Linux e outras versões anteriores você pode ter acesso também. Certo? Às vezes você tem um código antigo e aí você precisa acessar uma versão anterior. Então aqui você consegue acessar isso aí também. Outras versões, termos de uso, está tudo aqui, né? Então se a gente clicar aqui, Windows Installer, cliquei. Aí no meu já baixei aqui o programa. Ao baixar o programa, eu posso clicar sobre o programa. Ele está abrindo. Abriu do outro lado? Não, abriu aqui. Eu clico sobre o programa. Solicitar a instalação. Vamos ver aqui se permitir que o programa faça as alterações. A versão já está instalada. Então, por exemplo, no meu caso aqui, o meu Arduino está aberto. Deixa eu fechar aqui. E aí ele vai desinstalar o meu Arduino, por exemplo, a versão mais antiga. Desinstalo o Arduino e posso instalar uma versão mais nova. Vou colocar pausa aqui para vocês não perderem tempo. Aqui, termo de licença do Arduino. Leiam rapidinho, né? Igual letrinhas de final de filme. Eu concordo. Aqui ele vai instalar o Arduino software, vai instalar drives USB, vai criar o link no menu iniciar lá, o link no desktop e associar os .ino, os arquivos que terminam com .ino, que são do Arduino. Vai instalar. Aqui ele começa a extrair os arquivos para inicializar a instalação. Aqui terminou o processo de instalação. Cliquei aqui em ver detalhes, né? Mas não agrega nada. Só que, por exemplo, se a instalação parar algum processo, você pode ver o detalhe e visualizar essa parada. Nesse momento aqui, ele pode também solicitar autorização para instalar alguns drivers. Por isso que, às vezes, ele abre uma janelinha e pergunta, deseja instalar esse driver? E às vezes você tem o Windows 10 e o driver não é compatível com o Windows 10. Ele pergunta, o driver não é compatível, você deseja instalar mesmo assim? Instala. Porque não tem problema, você pode instalar, são 2 drivers que ele solicita no máximo ali, 3 drivers, relacionados à comunicação serial com placa do Arduino. Vamos aqui apertar Close, temos aqui instalado o Arduino, cliquei aqui no link, Arduino, ele vai abrir o Arduino, a tela do Arduino, perceba que nós temos um capacitor, um CI e um outro capacitor de mãos dadas, né? Faltou um resistor, mas tudo bem. Aqui em arquivo, exemplos, então a gente tem vários exemplos, alguns deles vocês também encontram no Tinkercad, né, com a palavra traduzida lá, por exemplo, blink, piscar, né? Analog input, entrada analógica, digital, botão,
botão aqui não. Então, por exemplo, a gente pode abrir o Blink. Ele já estava aberto aqui. Se eu agora conectar uma placa, eu posso visualizar aqui em ferramentas, tá vendo? Porta 3. Só tem uma porta 3 que é natural ali do computador. Agora, se eu venho aqui, vou conectar a minha placa. Conectei a minha placa. Ver se a gente consegue visualizar ela aqui. Aqui. O programa já estava na placa, ele está piscando, só que está piscando rápido. A gente percebe aqui, tem um LEDzinho verde. Aqui, ó, um LEDzinho verde, sinalizando ali que a placa está funcionando. E o LED que está piscando é o LED Built-in. É o LED que está na placa, é o LED da placa. Construído nela, né, Built-in. O LED do pino 13 está piscando. A placa, ela não tem a proteção, né? A gente põe na superfície que não seja condutiva, mas se você tem uma mesa que é de metal, você tem a plaquinha do Arduino e coloca fita aqui, ó, cobre com fita aqui, ou põe uma madeira, um papel por cima para não ter perigo de gerar curto-circuito na placa. Então, mais cuidado. Então, o LED está piscando, piscando, piscando. Vou voltar para a tela inicial. A única diferença desse código em relação ao que tem lá no Tinkercad que vocês vão encontrar é esse nome, né, LED Built-in. Lá está pino 13, mas é a mesma coisa. Só que aí o Arduino mais novo, ele usou esse termo agora para identificar o LED da placa. Se eu vier agora em ferramentas, eu tenho a COM 4. Ah, COM 4 aqui, ó. E ele já reconheceu que nessa COM 4 tem um Arduino Uno. Se ele não reconhecesse, ele colocaria aqui uma opção errada. E aí você vem e informa, olha, aqui eu tenho um Arduino Uno. Você viria aqui e diria qual placa que você tem instalado aqui. No caso, a gente tem o Arduino Uno. Essas opções aqui, a gente vai visualizar aqui, ó, o checking aqui. Check é de verificar. Então, vou verificar o código. Então, ao apertar o verificar, ele vai compilar o código. Perceba aqui, ó, verdinho, legal, compilação ok. Caso tenha algum erro no código, por exemplo, pin mode, coloquei um espaço aqui no pin mode, já mudou, né, a visualização do texto, da instrução. Quando eu clico em verificar, opa, tem um erro, pin não foi declarado no escopo. Ah, é pin mode. Então você clica aqui em verificar. E aí com o tempo vocês vão acostumando com alguns erros básicos, né, que a gente comete na programação. Por exemplo, esquecer um ponto e vírgula em uma instrução. Ao compilar, ele vai sinalizar, ó, tá faltando alguma coisa aí, antes do digital write aí. Ah, rapaz, aqui, ó, antes do digital write, na linha anterior. Tô com dois teclados aqui. Antes do digital write, delay 1000. Verifico. Realizo então a gravação. Quer dizer, a compilação. Para gravar, eu venho aqui em carregar. Eu tenho que ter definido aqui qual porta, qual placa, para que assim eu possa realizar o carregamento, né, a gravação do programa. Ele vem, compila o programa e aparece, ó, carregando. Enquanto está carregando, ele ficou parado aqui, mas terminou de carregar. O Arduino às vezes acontece isso. Então eu consigo ver a placa. Não, ele está carregando ainda. Não conseguiu carregar. Então eu vou tentar novamente. Compilando. Agora eu dei erro por quê? Porque ele estava em processo de gravação e eu tentei gravar novamente. Vou tentar novamente.
está dando erro. De novo. Vou compilar. É questão da porta. Mas a comunicação está acontecendo. Vou tentar novamente, senão tem que trocar essa porta. Foi um erro. Desconectei aqui. Não tinha testado essa porta. Testei ele em outra porta. Não pode abrir a porta 4. Eu tenho que selecionar. Ah, ele não chegou a porta agora. Deve ter algum mau contato na minha USB aqui. Vamos ver agora. Agora enxergou a 4. Vou carregar. Carregando. Carregado. Então a minha USB é um notebook, mas ele já tem uns 5 anos. E tem mau contato em uma porta, pelo jeito mesmo. E aí ficou esse mau contato. Então carregou o programa. Se eu visualizar aqui no logo, a minha plaquinha está piscando mais lento agora, a cada 1 segundo, conforme o meu código. Agora eu vou mostrar para vocês quando a gente carrega. Eu vou clicar em carregar para ele gravar o programa. Vou clicar em carregar. Vou colocar para vocês visualizarem os LEDs RxTX. Que foi muito rápido. Vou mandar de novo. Carregar. Esses LEDs aqui, eles vão piscar no processo de gravação. Ah lá, piscou rapidinho por quê? Porque o programa é pequeno. Se o programa fosse maior, ficava piscando assim um tempo, que era o RxTX. Por isso que eu falo, não é bom ligar nada nos pinos 0 e 1, porque nos pinos 0 e 1 estão mesmo os pinos do RxTX. De forma que, se for um LED, ele vai ficar acendendo sozinho. Se for um motor, pode ficar querendo ligar esse motor do nada. Tudo bem, então ele está piscando agora a cada 1 segundo. Se eu vier no código e alterar, não, eu quero piscar a cada 250 milissegundos. 250 milissegundos. 250 milissegundos. Então aqui 250 milissegundos. Ao clicar em carregar, ele vai gravar o programa. Está carregando, gravou o programa e está piscando rapidinho. Piscando o LED rapidinho. Certo? Essa é a demonstração de como baixar o programa do Arduino, realizar a instalação e executar pequenos códigos. Vocês vão ver que esses códigos exemplos são parecidos com o que tem no Tinkercad, e o que você fizer no Tinkercad pode fazer aqui também na ferramenta do Arduino de programação e compilar e executar no seu Arduino. Então, procurem conhecer mais sobre a ferramenta, né? Conheçam mais os exemplos e bons estudos!